Quais os benefícios da Bíblia Sagrada sobre a vida daqueles que a obedecem? E suas profecias teriam comprovações históricas? A Bíblia realmente teria profetizado a respeito de Alexandre o Grande e do imperador Ciro séculos antes de eles nascerem? Teria a Bíblia antecipado algumas descobertas científicas? Bem-vindos ao canal do Nada ao Novo. Aqui estudaremos a criação humana em sua relação com Deus desde a criação até a consumação, conforme registrado no livro que Deus legou à humanidade, a Bíblia Sagrada. O vídeo que você assiste é parte de uma série baseada no livro Do Nada ao Novo, o Eterno Socorre o Finito. O tema de nossa narrativa é o Deus que escreve, e seu assunto central é a história da Bíblia Sagrada desde quando foi escrita até a sua chegada ao Brasil. Que Deus nos abençoe e nos dirija nessa bendita jornada. Perfeição, Deus e suas obras, parte 1. O poder regenerador sobrenatural da Bíblia Sagrada. O outro fenômeno que nos remete à conclusão de que a Bíblia é uma obra sobrenatural diz respeito à regeneração que ela realiza nas pessoas que a leem e lhe obedecem. A história tem comprovado o impressionante efeito regenerador em indivíduos e nações quando a Bíblia Sagrada é conhecida. De fato, a própria Bíblia afirma que é útil e eficaz como instrumento divino para ensinar, confrontar, corrigir e instruir o indivíduo com vistas a uma mudança radical em seu modo de pensar acerca de Deus, de si mesmo e do mundo ou do contexto social em que vive. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 a 17 diz: E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia, então, é benéfica para a salvação e aperfeiçoamento humano, desde a infância até a maturidade. Filipenses 4, versículo 8 diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Além disso, a Escritura tem o poder de capacitar o indivíduo para a prática de boas obras. É notório que muitos viciados foram libertos ao conhecer a Bíblia e seus ensinos. Muitos testemunham como desistiram do suicídio, da dissolução familiar e da perdição ao encontrar a bendita palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 32 afirma: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmos 144, 15. O salmista afirma isso, e a história corrobora o impacto produzido nas nações onde a Bíblia é honrada, lida e obedecida. No século XVI, o ressurgimento da Bíblia e sua distribuição ao povo leigo libertou quase todo um continente das trevas, cooperando inclusive na formação do que é hoje o maior império, os Estados Unidos da América, bem como no surgimento de grandes centros de conhecimento humano, como Harvard, a Universidade Livre de Amsterdã e o Mackenzie no Brasil. Tudo resultado do relacionamento correto com a Bíblia Sagrada. A precisão sobrenatural das predições da Bíblia Sagrada. A precisão das profecias bíblicas e suas confirmações científicas constitui-se também em duas grandes razões para que aceitemos a divina sobrenaturalidade bíblica. Profecia diz respeito essencialmente ao ato de proferir, pregar uma mensagem, e não apenas a predição de eventos futuros.
As predições bíblicas são precisas ao revelar o futuro, mesmo quando escritas em linguagem figurada, como ocorre com abundância no livro do Apocalipse. Estudaremos mais adiante. Eis aqui alguns exemplos de tais predições. O profeta Moisés predisse o holocausto e a dispersão judaica com mais de 1000 anos de antecedência. Está escrito em Deuteronômio capítulo 28, versículos 64 a 67. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, ao pau e à pedra, e nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado e desfalecimento de olhos e desmaio da alma. E a tua vida, como em suspenso, estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite, e à tarde dirás, quem me dera ver a manhã, pelo pasmo de teu coração que sentirás, e pelo que verás com os teus olhos. O profeta Daniel predisse o surgimento do Império Grego de Alexandre, sua queda e divisão entre seus generais, com 300 anos de antecedência. Daniel capítulo 11, versículos 2 a 4. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas mais do que todos, e tornando-se forte, por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. A história registra a guerra entre Pérsia e Grécia, e como Alexandre o Grande derrotou os persas e muitos povos da Europa até a Índia, em cerca de 3 anos, morrendo muito cedo, aos 33 anos, sendo o grande legado de Alexandre o Grande entregue não aos seus descendentes, mas aos seus 4 generais, conforme a Escritura afirmara. O profeta Isaías, por sua vez, predisse o nome do imperador Ciro 100 anos, mais de 100 anos antes do nascimento deste, além de declarar seu ato de permitir o retorno de Israel à sua terra. Isaías capítulo 44, versículo 28 até o 45, versículo 1. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Devido à precisão das profecias tanto de Daniel quanto de Isaías, críticos da Bíblia do século XX criaram uma tese que essas profecias teriam sido escritas após a história de Ciro e Alexandre, sendo que a profecia de Ciro, segundo essa tese, teria sido escrita por um segundo Isaías ou Deutero Isaías, e a de Daniel por um escritor desconhecido que usou o nome de Daniel. Contudo, a descoberta dos rolos do Mar Morto em 1947 confirmou que tanto a obra de Isaías quanto a de Daniel foram escritas séculos antes dos cumprimentos das profecias e nunca houve um segundo Isaías ou um falso Daniel. O Senhor Jesus, o último profeta, predisse a destruição de Jerusalém, os grandes fenômenos climáticos e cósmicos, as guerras mundiais e as crises de fome e de pestilências com décadas, centenas e milhares de anos de antecedência. Está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 1.
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, uma referência a Jesus Cristo como profeta. Jesus Cristo não é apenas o último profeta de Deus. Jesus Cristo é o Deus dos profetas hebreus e o Jeová Filho, o qual falou com Abraão e foi visto por Isaías. Leiamos o que Jesus disse. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando bem pelo meio deles, e assim se retirou. João capítulo 8, versículos 56 a 59. Jesus afirma então claramente que ele conheceu pessoalmente Abraão. O apóstolo João escreveu acerca da visão que Isaías teve de Jeová no seu santo templo, registrado no seu livro Isaías capítulo 6. Está escrito em João capítulo 12, versículos 37 a 42. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, não criam em Jesus. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, em Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. João deixa muito claro que Isaías viu a sua glória, a glória de Jesus, e falou dele. O Apocalipse é o único livro do Novo Testamento totalmente profético, cuja revelação foi entregue ao apóstolo João por Jesus Cristo. Está escrito no Apocalipse capítulo 1, versículos de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Profecias de Jesus Cristo registradas no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 24. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios, ou dos povos de outras nações, se completem. Esta profecia de Jesus está ligada à profecia de Moisés, que já lemos, e já destacamos nesse vídeo, cujo cumprimento parcial iniciou-se no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém pelos romanos, seguida da dispersão judaica por todos os continentes. Jerusalém, desde então, foi dominada pelos turcos otomanos, pelos bizantinos, que eram reis católicos romanos, pelos ingleses, e ainda hoje não é
totalmente autônoma. Jesus profetizou também sobre a igreja que ele fundaria. Disse então ele: Vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Este conjunto de profecias é tão preciso que Jesus destaca que as profecias que seriam primeiramente cumpridas estavam relacionadas à perseguição aos seus discípulos, aos cristãos. A igreja inicialmente foi perseguida pelo Sinédrio, uma espécie de parlamento judeu da época, depois pelos romanos, até mais ou menos no século V depois de Cristo. Mesmo antes da reforma protestante, tanto judeus quanto reinos ou pessoas, romanas ou não, que criticassem ou não se submetessem ao papado, eram perseguidos e mortos. Após a reforma, algo inimaginável aconteceria. Igrejas começaram a perseguir os próprios cristãos. A igreja romana perseguiu os cristãos protestantes e, do mesmo modo, a igreja anglicana perseguiu cristãos católicos e não anglicanos. Quanto aos muitos cristos que Jesus falou, há registros entre judeus, mas o número é incontável entre cristãos. Na doutrina romana, o Papa é o vigário de Cristo. Vigário vem do latim vicarius, que significa substituto, alguém que ocupa o lugar de outro. Além do Papa, os padres são também vigários de Cristo, contando os vigários, que são substitutos de Cristo, na teologia romana. Dentre papas e padres, é impossível saber os muitos cristos que vieram, estão aí ou ainda virão, exatamente como Jesus afirmou. A história geral humana é repleta de registros de guerras entre nações e revoluções dentro de diversos países. As mais sanguinárias revoluções do mundo moderno foram as comunistas do século XIX, encabeçadas pela Rússia e China. Destacamos que essas predições foram ditas num pequeno país governado por romanos, numa época em que não havia o volume de informações que existem hoje. Análises políticas ou globais, não havia isso. Nesse contexto, Jesus afirma ocorrências de terremotos, fomes, pandemias em vários lugares, além de eventos cósmicos. Muito obrigado por sua audiência. Considere associar-se ao nosso canal, compartilhar seu conteúdo e deixar seu like ou dislike, se for o caso. Até o nosso próximo capítulo, onde prosseguiremos tratando da Bíblia Sagrada e suas declarações científicas e sua preservação perfeita e eterna. Que o Deus da Bíblia abençoe você e sua preciosa família.